Então, voltando, você começou sua carreira de jornalista e começou a cobrir casos policiais, foi isso? Eu tive sorte, porque eu entrei na Folha e fui trabalhar no caderno da Folha ABCD, que eram os cadernos regionais. Uhum. E no caderno regional era uma mini folhinha, como se fosse. Então tinha a capa, tinha o painel, tinha o editorial, tinha tudo. Então a gente fazia de tudo. Então eu, quando comecei no jornalismo, eu já fazia, um dia fazia a polícia, outro dia eu fazia sindicato, que era no ABC, né? Uhum. No outro dia fazia a coluna social e o que eu mais gostava era de fazer crítica de restaurantes. Ai, que chique. Ah, Porque isso eu não também pode. ia adorar fazer. Mas você sabe como faz a Folha, né? Fazia. Não. Agora não é mais. Você não avisa que você é da Folha, você entra, come, paga e depois você faz. Ah, então os restaurantes não faziam questão de chamar para ter uma Não pode, crítica. não pode. Não pode? Quer dizer, hoje. Hoje em dia tem isso, né, no Instagram. Nossa Senhora, aqueles caras comendo pastéis. É, você sempre pede aqueles banquetes e tal. Mas aí eu cobri muito polícia também, né? E um dos casos que você cobriu foi da escola base, né? Eu Foi. queria até que você contasse um pouco aqui pro pessoal do canal como que foi esse caso, porque eu já ouvi falar muito, mas detalhes do caso mesmo, que de fato aconteceu, eu não tenho esses detalhes. Então, o caso começa em março de 1994. Eu morava ainda em São José do Rio Preto, eu era editor assistente da Folha. E Uhum, aí eu pedi para voltar, que não aguentava, e volto em abril. No dia 1º de abril, acho que eu começo já a cobrir, uhum. já tinha desconfiança toda que era mentira. Mas como que começou a fazer? Começou assim, começou com 2 mulheres loucas e um delegado psicopata. É Hum. assim que começa a história. 2 mulheres, uma amiga minha psiquiatra falou assim: "Não, mas elas foram super protetoras". Acabaram com a vida de todo mundo. Então, era duas mães que tinham os filhos no colégio, era isso? Tinha no colégio, estudava lá numa escolinha, tinha a Kombi que ia buscar eles, era uma escolinha de classe média, na aclimação, tudo. E essas crianças, um dia a criança fala alguma palavra, que eu não lembro exatamente qual, que a mãe, né, e Hum. daí já vai, atiça a outra mãe, para a mãe: "Não, eles estão fazendo alguma coisa", porque a criança falou que estava doendo, acho que a bundinha, né, e não sei o quê. Aham. E daí vão fazer o exame de corpo de delito na criança, alguma coisa, e tinha de fato alguma laceração, mas assim, cara, você vai fazer cocô, faz Uhum. laceração. E pronto, e daí elas vão falar com o Cedelcio Lemos, tem que falar bem o nome desse delegado, e aí ele já chama o Valmir Salário. O Uhum. primeiro lugar que ele chama é o Valmir Salário. Ele manda, né, eles fazem ronda. Não sei se você sabe como o jornalismo policial é nas Não. redações. Hoje eu não sei se é assim, mas assim, a gente chegava, tem uma lista com as 70 delegacias de São Paulo, então Uhum. você faz da 1 a 15, você dá 20 a 30 e você começa a ligar para as delegacias e fala: "E aí, tem alguma ocorrência?". E Uhum. aí o cara fala: "Ah, tem uma desinteligência, o casal, tem um roubo, não sei o quê", e vai passando. E aí apareceu essa história ali dentro da Globo que assim: "Olha, tem umas mulheres acusando os professores de uma escola de abusar das crianças". E você veja, isso é um momento, 94, que não tinha essa, ninguém falava muito disso, né, não tinha essa Uhum. história da, nem vou falar a palavra aqui, mas não. Sim, entendi. E aí ele vai para lá, ele estava indo já embora, e ele vai e faz essa história. E quando ele faz essa história, esse delegado, eu lembro que tem um repórter, acho que do Estadão, que pergunta para o delegado: "Mas o senhor tem certeza disso?". "Não, eu já tenho todas as provas". Eles estão do nada, esse delegado já era uma pessoa muito esquisita. Mas ele não foi até o colégio, chamou os Não professores fez para coisa nenhuma, ele nada? já pegou o depoimento, já acusou Mas acusou uma pessoa ou várias? todo mundo, a escola inteira, porque daí começou, olha, imagina, Giovana, se hoje as mentiras estouram, né, a gente consegue de vez em quando descobrir que é mentira. Uhum. Naquele tempo não, né, naquele É, 94 não não tinha tinha internet. internet, é. Se tivesse internet, todas as pessoas tinham morrido, linchadas, porque eles vão lá, procuram Maurício, né, que era o motorista da Kombi, Maurício seu ófilo, né, eles falam, Uhum. né, a mulher dele, a Paula e o seu Shimada. Gente, os 2 donos eram 2 fofos, sabe, essa Paula, as crianças simplesmente amavam ela. Então tudo começa desse jeito, a mulher ouviu a criança falar alguma coisa, enfiou na cabeça, e começam a forçar as crianças a falar coisas que elas não tinham, que não tinha acontecido. Sim. Vão justamente no delegado mais irresponsável de São Paulo,
E esse cara faz esse inferno, apedrejam a escola, etc. Quando eu chego na Folha, dia 1º de abril, a minha chefe, que era a Suzana Singer, que foi um ombudsman, ela fala: Feltrin, você está responsável por fazer a vida dessas pessoas. Porque, veja, só em julho, que arquivam o caso. Mas em abril a Folha já sabia que era mentira. E outra coisa que eu vou te falar, tinha um jornal antes de você nascer aqui em São Paulo chamado Diário Popular. Esse jornal não deu uma linha do caso Escola Base, porque a equipe de polícia deles sabia disso. Tem uma outra moça na Band que falava: não deem isso está errado, esse delegado é um louco. E para você ver, né? Tinha como evitar esse erro? Tinha. Porque Mas como que eles sabiam que era mentira? Porque os repórteres eram muito bons e conheciam o canalha, né? Sabia que Já sabia do histórico do delegado. Então, se você vê as fotos na época, quando você for fazer esse daí, eu até te mando algumas fotos, ele parecia um pavão quando ele estava sendo entrevistado. Ele gostava. Ele ficava todo pomposo. E daí eu tinha a obrigação de ficar cobrindo a vida dessas pessoas, porque o que a minha editora falava assim: traz a vida deles, pelo amor de Deus, Feltrin. Vamos dar meia página numa página, fala bem deles, pega o lado bom deles. E aí eu lembro que eu ia e ninguém queria falar comigo, né? E eu fui falar com o seu Shimada, que ele morreu, acho que não faz muito tempo. E eu sempre conto esse caso, né? Porque eu fui falar com ele e eu tinha, 31 anos, meio moleque ainda, e eu falava com ele: não, mas o senhor é a família do senhor, né? Tentando puxar assunto, e uma hora ele olhou para mim e falou assim: eu não quero falar sobre isso. E quando ele olhou para mim, eu vi os olhos dele sem brilho. Por isso que eu falo, né? Já falei várias vezes assim, que eu vi uma pessoa morta, viva. Porque ele não tinha, sabe, o brilho que estou vendo no seu olho, não tinha. Estou falando sério. Por causa de uma falsa acusação. Era opaco o olho dele, o olho da mulher dele, desse Maurício, da Paula. As pessoas estavam mortas, porque depois, quando descobrem que é mentira, todo mundo começa a tentar puxar o saco deles. Eu estava lá nessa posição, né? Sim. E foi horrível, porque isso me fez muito mal, né? Eu tenho hiperestesia, que é um distúrbio, assim, de sentir dor com algumas coisas, e para mim eu não conseguia dormir. Era então, para você foi horrível cobrir. Foi na medonho. Época ou depois? Você Não, sentiu o impacto na época? Na época. Eu sempre tive problema. O Fokker sendo da tanque, eu cobria, eu vomitava de noite, eu não dormia. O voo gol, eu sempre passo mal com cobertura. Criança, eu nem cubro mais. Entendi. E você não podia escolher assim: não vou cobrir, vou passar para outro jornalista, ou você queria cobrir? Eu queria porque eu sabia que era mentira e eu queria ajudar essas pessoas. Só que elas estavam um pouco se lixando. A vida delas já tinha acabado, né? Elas já tinham sido apedrejadas, a escola já tinha sido destruída, elas estavam em todos os lugares. Aquele Notícias Populares, que eu considero uma das escrotidões da imprensa brasileira, as pessoas falam: nossa, é maravilhoso, é um lixo. Eu tenho orgulho nunca ter trabalhado naquele lixo, porque aquele lixo acabou com a vida de um monte de gente. Eles tinham uma manchete que era, primeiro clichê, depois eles mudaram, que era: Kombi do sexo levava criancinhas para orgia. Meu Deus, em relação a esse caso. Esse caso, da escola base, não tinha uma apuração. Você entende? Entendo. Sabe, simplesmente joga lá, acusa as pessoas, acaba com a vida delas. E alguém foi preso nesse caso? Ninguém foi preso, e o delegado hoje vive muito bem com sua aposentadoria, mora numa casa própria. Não foi afastado? Foi afastado na época. Quando percebem a loucura que esse cara fez, afastam ele do caso, e depois o novo delegado, que era super responsável, ele encerra o caso rapidinho. Sim. Então esse foi o primeiro caso horrível que eu cobri, mas eu fiz outros.